de bênção, como Abraão, mediante a tudo que ele tinha, Abraão usa esse texto. Ele diz: Senhor Jeová, que me has de dar? Ele está perguntando para Deus: Senhor, eu não estou precisando de nada, nada. O Senhor já me deu tudo que o indivíduo pode desejar no seu coração inteiro. A única coisa que eu estou precisando, o Senhor não me deu. A única coisa que eu estou precisando de verdade é de um filho. Porque o herdeiro da minha casa, o legado, ele não vai se perder. O legado vai ser deixado, mas eu vou deixar para um escravo meu, para um servo meu, o Damasceno Eliezer. Gente, quando nós olhamos para a história deste homem, Deus não escolhe pessoas à toa. Quando nós olhamos por que Davi foi escolhido em meio a seus irmãos, nós entendemos posteriormente nas ações de Davi. Quando você vai ver por que Pedro vive tudo o que viveu com Jesus, você vê que ele vive mediante as suas decisões. Para Abraão ter um filho, não é à toa que ele vai ser o pai de nações, de religiões. Quando nós olhamos o desejo que esse cara tinha de ser pai, é extraordinário. A história dele começa quando seu irmão Arã acaba morrendo e deixando órfão seu sobrinho Ló. Logo posterior ao falecimento de Arã, Tera, pai de Abraão, de Arã e de Naor, resolve sair de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. E nesse momento, ele chama Abraão, ou Abrão, Sarai, e traz o rapaz, o Ló, que agora não tem pai. Ele é órfão. Quando chega na terra de Arã, mais à frente, Tera acaba parando por ali, e Deus então faz o chamado a Abraão. Abraão sai da sua terra, da sua parentela. Ele não é um garoto, ele tem 75 anos de idade nessa ocasião. Ele já descobriu que ele não pode ter filhos com Sara. Mas Abraão, ele quer tanto ter um filho, mas tanto ter um filho, mas tanto ter um filho, que Deus disse: sai da sua terra e da tua parentela. Ele sai, mas ele leva Ló com ele. Porque na cabeça de Abraão, o que está acontecendo é o seguinte: já que meu sobrinho não tem pai e eu não tenho filhos, eu vou colocar meu sobrinho no lugar do meu filho. Pelo menos ele vai substituir. E essa é a mentalidade dele. Ele não consegue ver a possibilidade de ser pai. Os dias estão passando. Havia uma diferença de 10 anos de Abraão para Sara. Ou seja, de Abraão para Sarai. Porque se ele tem 75, ela tem 65. Então, a cada dia que passa para ele, a história de ser pai fica mais distante. O tempo vai passando, e no capítulo 16, no verso 3, diz assim: assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por
por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara em Canaã. Preste atenção. Vamos lá, 75, 10 anos, 85. Ela engravida, a egípcia. E por que é que Abraão, mesmo orientado por Deus que teria um filho de Sara, ele se deita com a egípcia? Pelo mesmo motivo que levou Ló. O desejo desse cara de ser pai era tão grande. Para ele, paternidade era algo tão extraordinário, que Abraão se confrontava com valores, com princípios, com coisas desafiadoras, que dizia para ele: você não vai ser pai, não vai acontecer. Então primeiro ele leva o sobrinho, mas agora o sobrinho foi embora, quando os dois se separam. Ele fica sem o seu plano B. Aí Sarai, pela dor que está sentindo, de ver que Abraão queria ser pai, ele queria ser pai, ele queria, porque ele sabia o que era isso. Sarai disse: olha, eu não posso te dar mesmo, então faz o seguinte, se deita com a minha serva e você tem um filho, pelo menos mata essa vontade sua. E é isso que ele faz. Ele vai ter um filho, 86 anos de idade. Ele acaba fazendo um filho, e agora ele é pai. Pastor, o que você está querendo mostrar com isso? Eu já vou mostrar a você que esse cara tem 2 filhos. E os 2 filhos desse cara, os 2 filhos dele, hoje, vamos pegar aí Velho Testamento, 7.000 anos, vamos botar aqui, mais ou menos, mais 2, do Novo, 9.000, tá bom, vamos botar mais ou menos isso aí, aproximadamente 9.000 anos depois, os 2 filhos desse cara, pelo menos os 2 descendentes dele, são os mais ricos da face da terra, judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais, você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei, cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei, ele falou, meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei, sei, senhor. O que nasce primeiro, ele disse que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei, Ismael. Então ele falou comigo, então qual é o primogênito? Eu falei, Ismael. Mas depois eu falei, isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus. 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso?
que casal velho não deve ter filho, porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, ora por esse menino, ora por esse menino. Não, você que é pai, rapaz, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala: Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele: não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu. Não viu o que aconteceu. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo. Nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, é ou não é? Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos, né, nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead, é ou não é verdade? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém?
Então nós temos que orar. Está aí. O camarada orava e falava: Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa você não faz. Fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens: eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor e nenhum deles vão se perder, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, tá ligado? Então, um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá: menino, você é macho? É, vô? Eu falei: é, igual o vovô. Ele me olhou esquisito, porque ele disse assim: queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora. Capítulo 17, verso 26. Esse aqui também é bom. Nesse mesmo dia, foi circuncidado quem? E quem? Seu filho. No mesmo dia, o que o filho foi fazer, o pai também, para dar exemplo. Não adianta só falar, querido. Foi época. Quando eu era garoto, sabe o que falava para mim? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu. Levei uma surra do meu irmão, porque fumei e caí na besteira de falar com ele: você também fuma? Ele pisou no meu pescoço, no sofá. Fala de novo que eu fumo. Fumo com o meu dinheiro, você tem dinheiro? E a minha vontade é falar: tira o pé que eu falo. Com o pé. Era violência doméstica? Pois é, meu. Primeira vara da infância e juventude que eu conheci, de goiaba. Desse tamanho assim, ó. Batia na gente. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Louvado seja Deus pelas surras. Nunca matou ninguém. Não estou falando de violência doméstica, estou falando de surra. Estou falando de espancar filho, não é disso não. Tem uma surra que eu até sinto, às vezes, saudade, não tem? Aqui é a mais leve, certo? Então presta atenção, exemplo, pai. Obrigado. Exemplo, pai tem que ser exemplo, querido. Está aí, ó, no mesmo dia que o Abraão, o Ismael poderia perguntar: que negócio de circuncidar? Ô menino, seu pai faz, você faz também. Vamos embora, está todo mundo fazendo, os homens tudo, vamos embora. Eu acho isso extraordinário. Abraão era alguém que dava exemplo. Capítulo 21, verso 14, preste atenção. 21, 14, do mesmo Gênesis. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão num odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Preste atenção nesse texto aqui, porque para mim, eu vou dar a minha opinião. Os teólogos de plantão ficam à vontade de levar seu raciocínio mais adiante, tem problema nenhum com isso. Ele já é quase um rapazinho. Isso é uma confusão aqui, que aconteceu no dia da festinha. Abraão mandou fazer uma festa para Isaac ser desmamado. E nessa festa, Ismael, que já era um rapazinho, né? Porque vamos imaginar aqui, se Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e Ismael nasceu quando Isaac, ou quando Abraão tinha 86, quando Isaac nasce,
Abraão tem quantos anos aproximadamente? 14. Vamos dizer que a criança fosse desmamada com 5, 6 anos, nessa época, que as mães não tinham naquela época a preocupação de ficar com o peitinho mole, com estria. É porque hoje a criança nasce hoje, mama 3 dias, a mãe já põe lá logo. Aliás, criança de rico hoje tem até negócio de lactose. Criança de pobre tem alergia à fome. Qualquer leite serve, de vaca, bezerro. Bezerro não, vaca, cabrito, essas coisas, não é? Dava qualquer coisa para a criança. Égua, é isso aí. É leite, é. Comanda. Filho de rico, não. Aliás, a vida de rico sempre lasco de pobre. Você quer ver o pobre andava de bicicleta tranquilo. O infeliz do rico começou a andar de bicicleta, o preço da bicicleta subiu. Uma bicicleta hoje vale 15 mil, o pobre está lascado. O rico andava de carro zero, sim ou não? E o pobre andava de Fusca. A turma começou a gostar de carro antigo. Um Fusca hoje custa. Dá vontade de matar tudo, não dá? Sim ou não? Atrapalhar a vida dos outros? Mas volta aqui. Dá uma olhada. Olha nisso aqui. Eu queria que você olhasse para essa situação. Ele levanta de madrugada, por quê? Porque, vamos botar aí, Ismael com quase 18 anos, talvez, fazendo as contas aqui certinha. Isaac está com 5, 6, uma brincadeira entre irmãos. E sempre foi assim, gente. Você que tem filho, você sabe que às vezes um menino tem 4, o outro tem 17. Eles brigam. Você chega, um bicho desse tamanho, brigando com um bicho, e um quer sentar, e outro quer comer, e outro quer não sei o quê. Se você tiver com menor, então, se for 7, 8 anos, aí, meu filho, que o diabo faz festa, né? Se ama demais da conta, mas briga. E aí o Ismael fez uma brincadeira que não devia. É isso que a história está contando. E nessa brincadeira, a Sarai, ou Sara agora, disse: olha, Abraão, manda esse garoto embora, porque esse menino não é da R$1. Não vai herdar nada. Eu não quero que ele tenha um camelo, um criado, eu não quero que ele tenha nada. Eu não vou fazer as contas, é um conhecimento meio empírico meu, mas eu vou falar para vocês, pelo menos pelo que eu conheço a grosso modo. Se quiser pesquisar depois, principalmente a garotada que gosta de pesquisar para dar uma contrariada na palavra, não estou afirmando nada, dá uma entradinha para mim, porque para mim, meu irmão, os árabes são muito mais ricos que os judeus. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos Sara dizendo: esse garoto não herda R$1 do meu filho. Manda ele embora. Ele manda, está aí, ó, o milionário, mandando o filho de madrugada, com odre de água e um pouco de pão. Provavelmente, como pai, a preocupação dele é a seguinte: meu filho, estou mandando você com pouco recurso, porque a hora que o recurso acabar, volta que papai está aqui de novo. Porque está assim de pai, que cria filho para não ir longe. Cria filho para viver na barra da saia de papai e de mamãe. Filho não é para criar dessa forma não, querido. Se você criar seu filho bem, ele pode morar onde for, e ele ainda continua vivendo perto de você. Se você criar ele mal, você pode deixar ele dentro da sua casa, que nem seu amigo ele é. A verdade é essa. Então, distância não define intimidade e proximidade entre família. Quando ele diz, vai embora, ele vai. E aí, meu irmão, eu já falei disso aqui. A água acabou. A mãe vai doer demais ver o menino morrer. Ela se afasta. E aí o texto, numa tradução que eu amo, diz que o menino em choro, longe da mãe, que já não é mais um menino, mas a mãe deve ter explicado: filho, mamãe ou você morre primeiro. E para um não ver o outro morrer, faz o seguinte: fica aqui
E ele não era um bebê chorão, viu? Ismael não era um garotinho chorão, não. Até porque eu já cansei de ouvir mensagem na igreja dizendo que deserto é lugar de transição. Esse deserto vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar, para esse cara não passou. A Bíblia diz que ele cresceu, venceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. As bênçãos do Senhor nos seguem até os desertos. A verdade é essa. Quando eu olho para esse cara, o que eu vejo? Eu vejo ele orando a Deus, debaixo daquela árvore para morrer. E aí o anjo vai lá e conversa com a Agar e diz: o que você está chorando, Agar? O que você está falando aí? Deus ouviu o choro, o clamor do garoto. Olha aí ao seu lado, tem um poço. E ali a história muda a respeito deste menino. Ele vai viver coisas extraordinárias. Ele vai viver coisas fantásticas. Porque tinha um pai, preste atenção, ele não levou basicamente R$1, um odre de água e um pouco de pão. Mas aprenda, com Abraão dando para Ismael a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Qual é? Ensinar o endereço de Deus para eles. A coisa mais importante que você pode fazer para seu filho, pai, talvez você não possa pagar para ele uma faculdade, mas está assim de gente aqui, ó, na igreja, que nunca teve a possibilidade de fazer uma faculdade e que é mais próspera do que muito mais, o que demonstra, e não foi por causa de seus pais não, hein? Foi por causa da misericórdia de Deus, mas isso prova que é possível acontecer, porque ainda tem isso. Ah, pastor, o senhor está falando isso, meu pai não deixou nada. Não deixou? Tá beleza, mas o Deus que não esquece de você, colocou você na presença dele para que você viva o extraordinário. O tempo passa, sabe o que acontece? Deixa eu só refletir com vocês, né? Meu tempo já estourou aqui, mas só para vocês entenderem Isaac. Agora é Isaac, o segundo filho, que também, a nível de prosperidade, é algo extraordinário, mas que recebeu uma bênção de Abraão, que o primeiro não recebeu. O que Deus dá através de Abraão a Isaac, é uma bênção de governo, de notoriedade, de reconhecimento, nação santa, povo escolhido, é Israel. Eu tenho algumas reservas no que diz respeito a essas questões, às vezes de simbologia, bandeiras, essas coisas. Eu não sou, a minha fé não é muito posicionada nessas coisas, mas eu também não tenho restrições, desde que não infringe. Mas quando eu olho para Isaac, eu vejo 100 anos de idade, Isaac nasce, e Abraão agora vai ensinar esse garoto. Abraão vai mostrar a esse garoto o que Deus pode fazer através dele. Sabe o que me encanta em Isaac, diferente de Abraão? Rebeca também era estéril, igualzinho a Sara. Rebeca também tinha servas. Rebeca também podia fazer uso da lei e botar seu marido para se deitar com uma outra mulher, sim ou não? Mas ela fez? Ela não fez. Não. Rebeca não fez isso. Eu acho extraordinário, porque provavelmente isso é feito por causa de uma instrução de Abraão. Isaac, escuta que o papai vai te falar. Deus prometeu que nós seremos uma grande nação, e eu queria tanto ter um filho, que foi por isso que eu peguei Ló, seu primo. Depois eu aceitei me deitar com Agar, para ter seu irmão Ismael, e por último
você acabou nascendo. Então, meu filho, não cometa o mesmo erro que eu. Olhe só, não cometa. Eu queria que você, pai, saísse daqui hoje entendendo que o que Abraão deu para Isaac, não pôde dar para Ismael, porque não podia pegar a bênção da primogenitura e a bênção que ele tinha que ministrar, não dava para dividir. Você vê isso quando acontece com Esaú e Jacó. Mas eu hoje, como pai, e você também, podemos dar as duas coisas para um filho só, ou para todos eles. Podemos fornecer todo o exemplo religioso, toda a visão que Deus deu a Isaac, mas também podemos oferecer toda a estrutura que Abraão ofereceu a Ismael. A grande dificuldade hoje que temos nessa geração, queridos, é a postura masculina. A cada dia que passa ela está se enfraquecendo cada vez mais. Parece que é um jugo forte que nós estamos colocando sobre os homens, mas não é. É responsabilidade nossa. Você não sabe o que é para tua filha, cara. Esse dia eu cheguei no restaurante, esse aqui estava almoçando com a filha dele, porque tinha batido uma meta na escola. Você não tem noção do que representa aquilo. Tirar um tempo para seu filho. Chega em casa hoje, cara, deita na cama do lado daquele marmanjo. Dá um abraço nele, ele vai falar, que isso? Ficar cala essa boca, menino, que você é meu. Vim da igreja agora, eu vou orar por você. Ora, ministra no coração desse menino, até ele chorar. Eu falei assim, não, pai. Isso, pega essa menina sua. Vai cuidar dela. Por quê? Porque Deus não desiste de você, porque você vai desistir dos seus filhos. Não bota, hoje eu não quero, hoje deixa a mulher de folga. Porque só sabe o que mulher faz quando nós vamos fazer. Termina aqui um tempo atrás, eu já falei isso aqui. Às vezes você é homem, procura sua esposa, ela diz, não quero, estou cansado, lavo, passo, arrumo casa. Um dia eu falei, num dia de domingo, eu falei, dane-se. Falei com a minha mulher, hoje você dorme, acorda a hora que você quiser. Quem arruma a casa sou eu, quem faz comida sou eu vou fazer tudo, você não faz nada. Quero ver se esse negócio cansa. Chegou a noite, ela falou, e aí, Cláudio? Eu falei, me deixa em paz. Me deixa em paz, que eu não quero saber de nada. Basta inverter a posição. Então, e eu termino aqui. Ô paizão, pastor, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para meu filho? Tratar bem a mãe dele. A melhor coisa que você pode ser, certo? Para seu filho, é seu filho ver você tratando bem a mãe. Isso. Ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Não tem nada a ver com isso. Fica de pé. Fala assim comigo, só os homens, eu sou um bom homem. Eu só ainda não sei disso. É brincadeira. Deus abençoe a sua casa. Me ajude alguém no teclado aqui, vamos terminar. Feche seus olhos, fecha aí. Se você estiver com a sua esposa, se você estiver com seus filhos, fica pertinho. Você quer que seu filho aprenda a te perdoar? Ele já viu você pedindo perdão para sua mãe? Ou para a mãe dele, sua esposa? Mostre para seus filhos como se faz. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight.
Electrified emotions, they dance around my heart in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. Inside your world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always